chip away at its hit points. Hit points? What you talking about? É, RPG. Ambushes from above. Hit points, né? É, Which one of us is bait? I am. ela é a mais corajosa mesmo. Esse negócio de jogar o braço é sacanagem. É. Quarteto Fantástico, quase. Uma granada, um troço. Cara, é isso que eu fiquei pensando. Eles não levaram nada de fogo. Eles sabem que fogo é o bagulho que, pô... Que isso? É o sinalizador. É coisa de explodir. É tipo gasolina, álcool. Ai, que nojo. Que nojo. Ah, foda. Isso que eu tava pensando, espeta ele numa dessas pontas, né? Não dá certo. O Will deve estar sentindo isso tudo, né? O Will. É. Tem que ser o Will. Aham. Aí. Ai. Ah, que foda! Ai, Will. Boa. Chega, arrepiei, ó. Só pra garantir, podia quebrar mais um pouquinho, né? Olha. Coisa parou. É isso, acabou. Não, tem que pegar as crianças agora. Cadê as crianças mesmo? Holly. Ah, tá. Estão aí, ó. Ué, mas não era pra esse negócio ter... Não, a consciência delas ainda tá na memória lá, né? Ainda tá vindo. Aí é só o corpo. Holly. Holly, come on. Que lembra quando ela... Ó. Viu? Ué. Tem que vomitar o troço. É. Todo mundo tem que vomitar isso, né? É porque eu acho que assim, como ele morreu... É que eles estavam saindo para aquele buraco, lembra? Porque ele saiu, quando ele tava com a Max, ela saiu correndo e foi pro corpo que tava aí. Só que como o Vecna morreu, eu acho que meio que todo mundo devia voltar, não? Em teses. Tira os outros. Mas foi assim, uma luta bem rápida, né? Ixi, Maria. Tô falando, tem que arrancar a cabeça, tem que desquartejar, tem que explodir aquele coraçãozão. Mas é o Henry agora. Dane-se. Será que vai sair a fumaça dele também? Tomara. A Joyce. Ixi, a Joyce vai dar final, assim, ó. Pega esse machado aí. O que tá guardado desde a primeira temporada. Ai, meu filho. Ai, que é quase sua, matou Joyce. meu filho 5.000 vezes. Fuck with the wrong family. I didn't run away this time. Goodbye, Mike. I just want this to be over. Aí, ó. É, agora Foda pra sim. caralho. Eu ainda explodiria aquele coraçãozão ali que tá em cima. Só pra garantir. Que agonia, né? Ficar aí sem notícia. Yeah, I copy. What's going on? We have the kids. Olha as transições. É, Tá vendo? disco pra roda. Não, tá muito fácil. Tem coisa ainda.
Ou então vai mostrar ele só vivendo, né? Tomara. Felizes. Ele vai que é meu amigão. É. Ai. Dude, you're gonna let more of that crap in here. It's either that or pass out because you smell. Ainda tem o exército, gente. Ah, são eles. There she is. Vai ter que matar aquela cientista ainda. Thought you quit. Yeah. That's why it's gonna taste so good. Por isso vai ser tão gostoso. Aí, ó. Ai, meu Deus, que tédio dessa gente. Pô, mas a Eleven não consegue matar todo mundo aí. É. Inclusive essa velha maldita. Ah. Ah, ela saiu antes. Ela foi pro mundo invertido. O problema é pra onde? Ah lá. Será que ela vai fechar o portal? Ela pegou. Ela entrou na mente pra falar com ele. É. I don't understand. But you will. One day you will. You understand me. Better than anyone. From the day we met. Mike, short for Michael. Maybe we can call you. Eles eram tão fofinhos. Eles são muito fofos. The real me. Não lembrava dessa peruca. Ela podia dar uma mãozinha aí com eles, né? Matar esse povo todo do exército. Fechou? Terremoto. Não é possível, ninguém sabe de nada, velho, no mundo. Nossa, muito. 1 ano e meio depois. Happy and smiling and going to the movies. But hey, Indiana Jones é a última cruzada. sorry about that. My partner in crime ditched me. As far as excuses go, he had a pretty good one. Let's go, boys. Ah, No mental mistake. But I think the Hawkins. All right, Thomas, let's go. Thomas, here you go, man. But at the same time, Max. Because I am done with hospitals. Maybe I should be on my own. Okay. Now you're definitely getting ahead of yourself. Looking super sexy right now. And you're looking super dorky. Nossa senhora. You gonna take the picture already? Okay. I'm only a day's drive. Okay. All right, Roland, happy graduation. olha o tamanho da câmera dele agora. Leave the bed sheet. There's too much light. It needs diffusion. It's not the Godfather. No, I haven't seen him. Ah, meu Deus. E ela ligou
pra Karen perguntando se tinha visto o Will, né? Foi. Lá no início, quando o Will sumiu, né? É. Tá aí. Aí. A gente tá só refletindo, então. Ah, foi nesse lugar, né? Eu já me perdi aí onde que era cada coisa. Lembrando que ele via a Eleven quando ela tava sumida. É. Antes. E ele voltou a ser o delegado. Can't say I blame her. I mean, you push people away and you suffer because that's what you think you deserve. Foi a escolha que ele fez na primeira vez. Né? And then there's another road. Segue em frente. Find a way to accept. You live the best goddamn life you can. I think you know what she would have wanted for you. A mãe do Dustin sou eu, chorando todo dia. Ah, cadê a Vicky? Pois é. Nossa, cheio de cicatriz. Ah, o pai sobreviveu, então. Lembraram dele. Tá sinistra essa cicatriz. I'm sorry, Mom. I panicked. Não cortou o cabelo. Pelo menos o do rosto não ficou, né? You're all grown up. Truly excelled during their time here. Ladies and O gentlemen. professor deve estar ali, né? Professor. I just wanted a normal childhood. I've been pretty pissed off about it. But then I thought back to the past 6 years. There's this game I like to play. It's called Dungeons and Dragons. And in this game, 2 types of chaos classes. I made friends who were never even supposed to be my friends. And this wasn't just me. I saw this happen with so many others. And when you get to know people different from you, begin to learn more about yourself. You change. I'm not pissed off anymore, but I am worried. Finalmente botaram um cabelo And bonito. now that the chaos is over, Principal Higgins is going to do their damnedest to put everything back in order. Why? It's pretty hypocritical that I'm even wearing this thing. We look ridiculous. What is this? We look like Romans. It's not who I am. Honestly, just screw it. E o sistema? A mãe. A música Iron Maiden. Hellfire Baby. Mãe! Que orgulho do filho, meu Deus. Ai, que orgulho. Agora a gente vai ter que ter a camisa Hellfire Lives. Parem com isso. Já era, meu filho. Ó. A on tá on. Seu gatilho. Ela tá, não, de longe acho que ela tá acompanhando isso tudo aí. Mas você acha que ela tá viva? Aham. Acho que tá. Eu acho que ela de longe tá acompanhando tudo que tá acontecendo aí. Ah, no Upside Down, né? You're a madman. You're an absolute madman. Higgins totally shit his pants. Hey, Stacy. I just wanted to say A É chatinha. aquela das antigas, meu Deus. Que negou dançar com ele. Belushi thing. But if he was in like a Hughes film. But I don't know. Does that make sense? Yeah. Okay, cool. What'd I say? Hey, so I'm having a party later tonight. Should we go? Is that rhetorical? No. Screw that. I got a better idea. Sumiram com a namorada dele também sem nenhuma explicação. De quem? De quem? A Suzy, né? É mesmo. You're serious? The sunset, the view? You guys are seriously telling me you don't miss any of this? Gente, a Vicky desapareceu total. Total. The quarry, family video, the hawk? No. No, I couldn't come back here if you paid me $1 million. Don't forget sex ed teacher. That's true. You're probably teaching sex ed.
If I had a question about an STD, you'd be the first person I'd come to. Thank you. You know, I got to teach him about the miracle of life and how to not start it. I'm in control of the grades. Why do I feel like you go pretty easy? I have a strict A policy. B, if you're a real knucklehead, I'm gonna grade your movie about capitalism, cannibalism. Capitalismo. Capitalist, the consumer. Anticapitalismo. The more she eats, the hungrier she gets. Okay. Well, I mean, it's a working title. It's good. Adorei também. Smith, I would consider. Is it the lectures on Steinem that draw you, or the high concentration of him? Can't it be both? Pode ser os dois. What about you, Nance? How are the babes at Emerson? Oh. Ela tá lá, né? I wouldn't know. Não foi? I dropped out. No way. What? Oh, I knew it. You became a Navy SEAL. Oh, no, not quite. I took a job at the Herald, which it sounds fancier like that. It's a trainee position, but... O que é isso exatamente? É um jornal famosão. Thought I'd maybe get out there and try the real world. Perfeito, perfeito. Still full of surprises. Sarah Robin ficou linda de cabelo longo. Ficou lindíssima mesmo. There actually is something that I miss about this place. Us. Hanging out. I miss you guys. You don't really like my new friends. It's not the same. I don't think it ever will be. Okay, Jesus. Okay, man. Once a month, here. Okay. What's a city between Hawkins and Massachusetts, New York? Louisville. Does it have a basement? You know, where she traps all the men and then burns their bodies? The consumer. You were trying to kill us. Make Jonathan's anti-capitalist cannibal movie. To nothing ever keeping us apart. Including overbearing significant others. School. Mortgages. Kids. Cheers. Se eles conseguirem fazer uma vez por ano, tá perfeito. Né? É, uma por mês é bem muito, mais né? realista, mas Uma por mês é muito. perfeito, perfeito, perfeito. I think Kristen might be the one. No. And Margaret. I'll say that about Julie. She was drama. Thank God. She's a good actor. Uma boa atriz. Pô, não apareceu ninguém pro Will. Vai aparecer. Tenho certeza. Ó, meio... Brasil, né? É, bossa nova, sei lá. O Enzo! Finalmente! Mrs. Byers, we're gonna have a bottle of the Cabernet Sauv. Sauvignon. Yeah, Cabernet Sauvignon. 2 of the filet specials. You and me. We can start again. Fresh. Excelente. Ótima escolha. We don't have to figure out anything tonight. We don't have to decide anything, but Não tem nem que pensar. that's not true. Vai pedir ela em casamento, eu acho. Eu já tava imaginando que isso ia acontecer nesse restaurante todo. Ah lá. Quem? Ai, adoro essa música. Também. Quer casar comigo? Will you spend the rest of your life? Tired, grumpy, stubborn, old who loves you very much. Ai, excelente. I will. Cara, eu teria pavor de um pedido assim. Nossa, eu Nossa, também. eu Deus me ia livre. ficar, meu Deus, nunca faça isso na sua vida. Só se fosse só os dois na mesa, mas sem essa... Exato, sem todo mundo em volta. Ele é tão alto, né? The night I look at you.
Parece uma criança dentro perto dele. Frightened villagers watch from rooftops and alleyways. Estão jogando. How will this all end? Lunges! No. Punching its fangs right into his throat. Onlookers gasp as his body. Whack him with your staff or And something. inflict 6 points of damage. He has 30 HP left. Okay, so now what? Checkmate. We lost. This game is bullshit. Que jogo bosta. Waste of time. Strahd takes great pleasure in your anger. Time to join your friends, sorcerer. Just get it over with and roll. The mage. She said we can summon her. What's the incantation? Incantation. Come forth and help your promise keep. Nothing happens. Ah. Then why do we even have the incantation? Wait. A purple light begins to shine through the mist. Growing brighter and brighter. The Mage of St. Markovia! Burns and turns to ash. With cheers from the townsfolk. In all, 1,000 pieces of gold each. You live out the rest of your lives in comfort and in happiness. The end. Great campaign. Ótima campanha. Wait. I thought you were some kind of master storyteller or something. They retire from battle and they settle down in a small village. Each passing day, their love grows stronger. The bard, craving knowledge, makes his way to the Mages Guild of Enclave, where he spends his days in their vast library. He still makes time for the occasional adventure. É um trailer. As for Will the Wise, he travels far and long to the bustling city of Vallaki. It's overwhelming at first, but it isn't long before he finds his place there. And with that, Ai, que bom. acceptance. And the storyteller. Vai pro lugar das Três Cachoeiras encontrar a Eleven. Keeps telling stories. Ah, legal. One day, the story of the mage. When she cast Sunbeam, Aí, ó. she expended the last of her energy and she vanished. She couldn't have used her magic. É mesmo. In the excitement no one even noticed by her sister, who, upon hearing the pleads of the paladin, had a change of heart. Mudou de ideia. Será que aquilo foi uma ilusão que ela criou? Pode ser. Together, the sisters devised a plan. And so the sister cast a spell from far away, safe from the power of the suppression stone. A spell of invisibility. Where did she go? I'd like to imagine that she's in a beautiful land somewhere far away. Ah, tinha que ter, claro. How do we know it's true? We don't. But I choose to believe that it is. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. Eu acredito também. Guys, what's going on? Mommy's getting cold. Yeah, we just finished. Ai, tá linda, Max, né? Ah, eles vão voltar lá, ó. Max, Lucas. Que legal. Caderninho de cada um. Esse abajur aí, bem no meio, tá com a cara de que daqui a pouco vai dar uma piscada. Will. Ai, gente, vocês vão jogar de novo, calma.
an hour ago. Definitely like something started campaign. Molly, you told me this was not going to be nerdy. This is super nerdy. This part? No. It smells. I'm gonna puke. Trust the ass. Damn it, let's go. Muito bom. Aquele quadro. Ficaram legais os desenhos. Nossa, demais. Nossa, ele é ótimo. É, nossa. Olha ela. Essa cena. Legal. Ah, muito bom. É, acabou. Muito bom. Ai, não tem mais nada no final, né? Não. A gente não tem. Não. Pós-créditos, não, né? Ai, muito bom, muito bom. Gostei bastante. Também gostei. Só achei que desapareceram com a Vicky. Desapareceram com a Vicky, desapareceram com a namorada do Dustin. Suzy, né? Suzy. Assim, a Suzy. A Suzy ficou na outra temporada, né? A Suzy eu entendo. Ela era meio assim. Eu vivo minha vida aqui, você Era lá, outra sabe? cidade, o pai não gostava, então assim, dá pra entender, mas a Vicky tava até o final aí. Podia ter falado assim, ela podia ter explicado alguma coisa. Não, ela podia ter aparecido pelo menos na formatura. Ou então explicado que ela não foi fazer outra coisa. sei lá. Foi mudar de cidade, ou continuou com a menina. Mas tranquilo. Adorei. Nossa, eu também. Gostei também. Adorei. Foi um ótimo final. Foi, gostei. Foi bem bom. Teve o que eu queria, né? Que Eles vivendo, Sim. jogando. Quanto tempo será que deu isso aí? Uns 30, 40 minutos? Não sei. Por aí. Né? Bem o que você queria mesmo. Foi até o Dungeons and Dragons, né? Eu achei legal, assim, que teve aquela coisa de, nossa, não é o Henry que é ruim e tal, mas no final não é sim, ele escolheu ficar ali. Ele escolheu se juntar, né? E aí, você ficou de boa com essa redenção aí dele? Não, fiquei. Eu esperava. Assim, eu achei. Que não foi tão redenção. Não foi redenção. Eu achei que sim, porque ele era criança e aí no final, tipo, ele. Mas ele escolheu ser mal. Né? Foi o que ele falou lá, né? Eu acho que cada um interpreta de um jeito, né? Eu interpreto assim, cara, ele era uma criança e o bicho manipulou ele. Como ele falou, crianças são fáceis e ele foi facilmente manipulado. Mas, por exemplo, o Will não foi, também era criança. Então, mas ele era uma criança fácil de manipular. Cada um é As crianças todas que ele sequestrou aí também estavam acreditando nele, né? Então... Não, e outra coisa, o Will também não fez as atrocidades que ele fez, né? Ele matou a mãe, matou a irmã, né? Quase matou aquele o pai. cara mesmo, né? De pedrada. Pois é. Então, nessa cena aí... porque eles poderiam não ter feito isso. Não ter feito ele aparecer matando o cara com pedrada. Então, tipo assim, eu acho que quis deixar meio claro que sim... Ele tem uma essência aí, sei lá, velho. Eu acho que ele tinha talvez uma raiva, sei lá. Na verdade, apareceu ele dando as pedradas, a gente achou que o cara tivesse morrido e depois ele falou, né? Ele vai te dominar, não sei o quê. Então ele não morreu naquela hora. Exato. A gente não sabe se ele morreu ali. Mas assim, o meu ponto é, o Henry, o moleque, o menino Henry, tinha alguma sementinha ali, sei lá. Mas o cara tava atirando nele. Atirou na mão dele, né? Autodefesa. Mas a arma já tava no chão, ele já tava caído, aí ele continuou dando pedrada, assim, sabe? Tipo, sei lá. Eu acho que era isso, tipo, ele tinha raiva. Mas também não era 100% bom, né? Então ainda tinha uma coisinha ali que ele... Não, vou ficar aqui mesmo. Vou ficar com o devorador mesmo. Acerto muito grande essa final aí.
o Mike contar o que aconteceu com a Eleven Muito através do Dungeons and Dragons e em nenhum momento ele falou Eleven. E todo mundo entendeu, né? Sim, a maga. Isso. E em nenhum momento ficou assim, olha, foi isso que aconteceu, eu sei que é isso e tal. Não, ficou assim, eu prefiro acreditar. O que deu a entender pra mim é tipo assim, depois daquela conversa com o Hopper, é tipo, ele meio que precisou criar essa história pra conseguir seguir a vida dele, sacou? Senão ele não ia conseguir, ele ia fazer exatamente a primeira escolha que o Hopper falou lá. Ele falou, cara, aí ele botou esse negócio assim, eu prefiro acreditar que foi tudo isso que aconteceu e ela foi pra um belo lugar descansar. A parte de ir pro belo lugar e cachoeira, aí assim, ultrapassa a barreira de o que tem lógica ou o que não tem. Aí, sei lá, beleza. Agora, que é um fato que aquele negócio que faz barulho que atinge a Eleven e tava lá, rolando. Então ela não poderia ter usado poderes. Né, de onde ela estava. Na hora que estava aparecendo isso, eu até estava pensando, gente, será que ela está longe o suficiente para usar? Porque estavam 3, eu acho. 2 ou 3. Eu fiquei pensando o seguinte na hora, porque ela estava do lado do mundo invertido ali, né? Então, se de repente aquilo não, sei lá. Não, mas aquilo pegava lá no mundo invertido. Não pegava, mas eu estava à distância mesmo. Pois é, na hora que eu estava vendo ali, eu gente, mas será que está pegando? Que ali ela está a salvo? Porque, né? Porque a menina, e mais uma vez aqui entra se não vemos corpo, não está morto. Ah, sim. Que a Kali, assim, a gente só viu ela. Vai lá, você. Não, a gente viu ela deitada. De olho fechado. Não, de olho fechado. Vimos? De olho fechado. O Hopper aparece e ela tá assim, dá um zoom na cara dela. E a Eleven tá com a mão dela assim. Sim, de olho fechado. A gente não sabe se ela tava morta. Ela podia estar fingindo. Se tudo isso que o Mike falou é verdade. Então a ideia foi, elas bolaram esse plano, ela fingiu e falou, vou me fingir de morta, ficar aqui e na hora lá tu vem pra cá. Olha, e faz sentido, porque naquela hora que o Hopper tava falando com ela, ela abaixou a arma e aí pareceu que ela se convenceu mesmo do que ele tava falando. Assim, Sim, eu também achei. A vida da Jane podia continuar. Sim. Porque ela abaixou a arma, se ela não quisesse, ela podia ter atirado nele ali na hora que ele tava falando, né? O que eu entendi foi o seguinte, que naquela hora que ela puxou o Mike pra mente lá, a Eleven contou o plano. Eu também acho. Né? E aí se ela conseguia executar ou não, ele ficou em dúvida. Mas eu acho que ela contou. Eu também acho. Sem a gente ver, né? Sim. Foi o que ele tava contando. A história que ele tava contando ali na RPG, eu acho que foi exatamente isso. Você acha que a Eleven contou pra ele? Acho que sim. Eu também. Acho que ela contou pra ele. Cara, eu fiquei sentindo isso, assim. Eu também achei isso. Sem a gente ver, certo? Sim. Sem a gente ver. E que aí ele não sabe se realmente ela conseguiu fazer isso, mas... faz sentido. Sabe o plano era esse. Sabe o que me faz não acreditar totalmente nisso? Uma frase da Eleven pro Mike. Você sempre me entendeu. Tipo assim, isso quer dizer o seguinte, eu não preciso explicar, você sempre me entendeu. Desde o primeiro momento onde ele encontrou ela lá na floresta, ele foi o único que entendeu naquele momento, entendeu? Medo, entendeu? Desconhecimento, entendeu? Ingenuidade, sei lá, sabe? Sem precisar trocar uma palavra. Eu acho que é isso. Ela não precisou explicar nada pra ele. Que ele ela não já precisou explicar nada porque sem ela falar nada. Exatamente. Mas você tá falando que acreditou que esse plano realmente existiu. Eu acredito que sim. Entendi. E que ela só não precisou contar pra ele porque ele já entendia. Exato. Tipo, falando, pode ser. A gente vai fazer isso. Aí você vai dar certo. Não precisa ter explicado tão didaticamente, até que não tinha tempo, né? Mas pode ser. Pode ser também. Mas assim, passou quanto tempo? 1 ano e meio? 1 ano e meio. Foi. 1 ano e meio, Aí, tá vendo? Assim, não é um tempo, é um tempo longo, assim, é um tempo que o cara pode reparar, refletir, não sei o quê. E aí o Hopper conversando com ele ali, trocou aquela ideia e tal. Então, tipo assim, ele não entendeu na hora. Não. Porque ela falou, você vai entender. Um dia você vai entender. Um dia você vai me entender. Você vai entender. É verdade, faz sentido. Mas também não tenho nada contra se ela tiver contado tudo letra por letra ali. Pode ser também. Só tô jogando que... Mas que o plano é real, eu acredito. Eu também acredito que sim. Eu achei bem legal isso, de deixar algo aberto assim, né? Tipo... É um aberto que não é... É um aberto direcionado, assim, né? Com certeza, muita gente não vai gostar disso, de ficar na dúvida. E eu achei assim. legal que foi que
pelo menos onde apareceu aí, das cachoeiras e tal, foi onde eles tinham combinado, né, de... Esse rolê da cachoeira eu sempre soube que ia mostrar, tipo assim, no meu coração, eu falei, cara, vai mostrar essas cachoeiras um dia. Eu acho que é perto da Islândia, não é? Essa cidade aí, eu acho que é. Ai, não sei. Pode ser. Eu acho que é sim. Em relação ao Henry / Vecna, toda aquela primeira parte do episódio, o que vocês acharam? Não, gostei. Achei que foi uma batalha, tipo assim, convincente na premissa da série, né? De que não mata ninguém e tal, enfim. Eu achei que a batalha contra ele foi bem rápida, assim. Foi rápida mesmo, de fato. Porque, mas pra mim eu achei suficiente. Ali, era, tipo, tanta coisa. Mais sofrido, né? Ali. E aí chegou ali, tipo, pronto. Aí eu, mas já... Não, mas você achou que você esperava mais? Tipo assim, mais difícil? Não, eu achei que tinha que ter um pouco mais de tempo. Um pouco mais difícil, mas um pouco mais de tempo ali, da luta em si, entendeu? Entendi. Porque o Vecna, ele sempre foi um monstro assim, tipo, o pica dos pica da galáxia. Então, só que agora foi a primeira vez que tava todo mundo junto ao mesmo tempo, atacando, entendeu? Ali, ao mesmo tempo. Olha só, vou falar. Eu concordo com a Ju no seguinte, foi fácil, mas eu acho que isso é um problema de Stranger Things, que pintou Vecna / Devorador de Mentes, não sei o que, como um troço assim, universalmente perigoso, ameaçador, invencível, não sei o que, mas não é. Eles estavam tacando fogo, pedra, sinalizador, não sei o que, tiro. Você viu? O Devorador de Mentes, ele se distraiu, se tremeu com tiro, com tiros de arma. Então, tipo assim, é isso que eu acho que as pessoas reclamam de Stranger Things, de tipo, porra, é um troço mega ameaçador, mas só mata soldado, mata coadjuvante, mata gente que entrou pra... Sabe, então, tipo assim, mas, a partir do momento que a gente, beleza, já entendeu que é assim... Aí eu acho crível dentro do universo. Mas assim, o negócio, eu não achei ruim a forma que ele morreu, eu achei incrível. Eu só acho que ela poderia ter sido um pouco mais extensa. Mais trabalhada. Mais trabalhada do que tipo, vamos, morreu. Entendeu? É tipo, poxa, podia ter dado um pouquinho mais de tempo ali pra gente curtir mais a batalha e tal. Eu acho que se alongasse mais, eu acho que ia ficar tudo mais do mesmo. Ele joga pra lá, ela joga pra cá. Porque esse negócio meio... Pra ficar só isso, é melhor acabar logo. Eu concordo que podia ser mais difícil, mas não, esse mais difícil não podia ser só mais longo. Tinha que ser alguma coisa mais completa. Poderia ter sido. Mais difícil mesmo, assim. Porque ficar só essa joga pra lá, joga braço, joga pra cá. Ai, não, tá bom. Eu acho que assim, pra mim deu, porque assim, eu acho cansado. Muito longo, assim, aquela... Você joga pra lá, joga pra cá. Assim, enfim, no final de tudo, aceitando a série como ela é, me satisfez esse final, etc. Tá bem, mas, porém, entretanto, Stranger Things, se tivesse terminado na segunda temporada, eu ia colocá-la, tipo assim, no topo das minhas séries favoritas. Mas ela tem um problema pra mim que é insanável. Na minha opinião, é insanável e ela se torna uma série, assim, tipo, que eu... Desculpa geral aí, porque eu vou falar agora, mas assim, que eu não recomendo. Se uma pessoa sentasse pra mim e falasse, uma série pra ver e tal, eu não falaria Stranger Things. Não falaria. Por quê? Eu leio muito, inclusive muita aventura. Eu li totalmente as Crônicas de Gelo e Fogo. Então, quando eu fui assistir Game of Thrones, eu já tinha lido todos os livros. Cara, Stranger Things, na minha opinião, tem um problema que é insanável, que é de roteiro. Tipo assim, quando a gente pula pra terceira temporada, caralho, me destruiu, assim, o roteiro da Rússia e os personagens, sabe? Eles ficarem nessa da personalidade deles não ter uma continuidade, isso aí acaba comigo. Beleza, no final eles resgataram, né? Trouxeram de volta o Mike, o Hopper original e tal, trouxeram todo mundo. Cara, eles somem com personagens sem explicação nenhuma e é isso aí. Tipo assim, o que aconteceu com os russos que voltaram junto com eles? Desapareceu, sumiram. O que aconteceu com a namorada deles? Sumiu. O que aconteceu com a namorada da Robin? Sumiu. Sabe, tipo assim, esse tipo de coisa me incomoda bastante, muito, sabe? No nível de, sabe, tá mal escrito. Pra mim é isso. E aí, tipo assim, no final eles tinham um orçamento magnífico, você vê que ela é muito bem feita. Os efeitos são bonitos, tá tudo muito bom, assim. Os atores são bons, mas peca no cerne da questão, que é o roteiro, sabe? É isso. Mas eu não esperava que no último episódio ela consertasse um problema que pra mim tá vindo lá
primeiro episódio da 3ª temporada. Sabe? Eles não deram uma... o exemplo clássico. Breaking Bad. É bem escrito pra caralho. Muito. Todos os episódios, eles têm aquela coisa do dito e do não dito, sabe? Do dito e do sentido. Acho que quando o que você tá assistindo, tipo assim, o audiovisual, ele chega ao limite de, tipo assim, apelar pra caralho, pra colocar os personagens chorando, é o que eu não vou chorar. Porque, assim, se você não conseguir me comover a ponto de eu estar aqui me destruindo em lágrimas e eles todos estão chorando em tela e todos eles choraram em tela, assim, pra mim, beleza, tipo, gostei, assim, minha sensação geral da experiência toda de assistir Stranger Things a gente aqui, né? Gostei. Acho que foi a primeira vez que eu vi uma série com outras pessoas e eu acho que isso pra mim fez uma diferença brutal, porque é essa coisa da gente ficar trocando ideia no final, né? Uma coisa que um viu, que o outro viu, que um sentiu, que um... Cara, eu acho que sinto muito pra quem vê sozinho, porque não é a mesma coisa, sabe? Eu vi aqueles 3 episódios lá, né, quando eu tava no Rio. Ah, sim. Aí Nossa, é horrível. Foi muito chato, porque quero ficar falando e tal. Assim, foi legal porque eu vi com o meu filho e ele é muito assim, cara. Eu posso falar qualquer coisa, assim, que não tô gostando do Stranger Things, que ele adora, né? Então ele fala, ai mãe, você tá errada nisso, naquilo. E tem, tipo, né, os dois debatendo. Esses dois, isso é legal. E pra ele, pode acontecer qualquer atrocidade na série, que pra ele ainda, cara, é a melhor da história, é foda e tal. E beleza. Eu ainda consigo manter Stranger Things, assim, das tops. Não é a melhor do mundo pra mim, né? Mas ela consegue ficar assim nas tops. Tipo, é uma série que ela me... Obviamente, teve muita atrocidade, muita coisa que, cara... Enfim, né? Não dá... Muita coisa assim, eu só fiquei tentando, não, vamos deixar passar, vamos fingir que isso não aconteceu. Mas não sei, eu acho que eu consegui achar ela muito envolvente, ela me... Eu gostei. Principalmente o início, né? Nossa, eles pequenininhos, nossa, cara, e ele, tipo, me pegou tanto. Tipo, eu nunca imaginei que porque ela já foi muito hypada na época que era lançada e eu não tinha assistido. E aí eu tinha aquele negócio de, tipo, uma série que tá muito hypada, eu fico com uma aversão, assim, né? Nossa, a primeira foi a que eu mais gostei. Mas aí quando a gente assistiu, eu falei, caraca, que série boa! E, tipo, caramba, aí beleza. Algumas coisas foram pecando, mas eu acho que eu ainda consegui sentir um pouco da essência ali, que foi o que você, né, Rô, que você sempre falou, esse negócio da interação ali e tal. Realmente, tipo, não tem muito personagens desenvolvendo absurdo, igual Breaking Bad, por exemplo, não é. Mas eu consigo, não sei, eu acho que eu consigo passar um pouco pensando, pô, eu sei que foi uma série meio que criada pra adolescente. Acho que não era proposta, né? Não é essa coisa profunda. Ela não é pra ser profunda, ela te dá tudo mastigado, não tem nada que você tem que ficar pensando e tal. É pra você só ligar e se divertir. E gostar, e se divertir. Sim. Não era proposta isso mesmo. Dentro da premissa do que ela se propõe, ela entregou. Né? Beleza, é isso. Eu discordo de vocês duas. Não, eu concordo e discordo de vocês duas. Ok. Primeiro, eu não acho que é uma série rasa. Não acho. Não acho que ela é rasa, tipo assim, mas eu não acho que ela é profunda. Não. Eu também não acho que é o objetivo da série ter uma profundidade. Exatamente, é isso que a gente tá falando. Mas eu acho que tem uma profundidade, porque assim, eu vou te dizer, me emocionou forte em muitos momentos. E assim, eu acho que isso, eu assistindo, a minha experiência de assistir filmes e séries, quando me toca neste nível, é porque de alguma forma existe uma profundidade ali que me fez chorar, sabe? Profundidade não é só, meu Deus, sabe, um roteiro perfeito, ou um filme ou série escrita para adultos que tem um nível de assuntos mega profundos. Não, profundidade para mim é me tocar. Profundidade pra mim é me fazer chorar. Sim. E eu chorei. Inclusive, nesse final, eu chorei 2 vezes. Saca? Então, tipo assim, quando me consegue fazer isso comigo, eu digo, tem uma profundidade. Isso, Dito, eu entendo o que você tá falando. Eu só discordo, né? E de você, eu discordo do seguinte. Eu recomendo muito Stranger Things pra algumas pessoas. Eu recomendaria isso, agora,
Depende pra quem, entende? Sim, com certeza. Não é que eu recomendo pra ninguém. Exatamente. E também não é que eu recomendo pra qualquer um. Também não. Depende Mas da pessoa. qualquer série, né? Toda série. Qualquer série. toda série. Qualquer série. Só que vamos lá, tá bom, pra não ficar em cima do muro assim de qualquer série é isso. Eu recomendo Stranger Things pra mais pessoas do que eu não recomendo. Se sim, eu também. Eu também. Inclusive já recomendei para um amigo meu, ele começou ontem. Falei, veja Stranger Things, meu filho. Pelo amor de Deus. Porque, por exemplo, ele gosta muito de D&D. Ele gosta de mostrar e tal. Sim, então, eu tipo, adoro também. eu sei que eu acho que vai ser muito legal, né? O que eu concordo com você, assim? Eu concordo que Stranger Things tem muitos problemas. Muitos problemas. E assim, eu acho que o principal deles é tipo assim, não fazer eu me sentir a sensação do real perigo para os protagonistas, mas isso sim, é uma coisa que já está bem falada, né? Eu só vou falar isso. Eu em nenhum momento eu sinto que protagonistas da primeira temporada vão morrer, entendeu? Tipo, tem algum perigo real ali, e isso, pô, tira um pouco da experiência. Mas beleza, isso já foi totalmente falado. Demogorgon, é como eu falei, Demodogs e tal, pra mim é que nem os orcs do Senhor dos Anéis, não tem medo nenhum, assim. Eles são idiotas e só vão matar a gente que a gente não se importa, sacou? Em relação também à queda dos personagens, a eles mudarem muito, eu concordo que o Hopper, né, o Jonathan, o Mike, ali na terceira, quarta temporada mudaram muito e tal, e a gente fica com aquela raiva e tal. Por outro lado, assim, isso não me incomodou tanto quanto a primeira coisa que eu falei. E a terceira temporada e a quarta temporada, uma coisa que eu concordo, se terminasse na segunda, pô, ia ser perfeito ali. Mas teve tantos momentos bons na terceira temporada. O meu momento preferido foi na terceira temporada. Foi qual? O final da terceira temporada. O episódio no geral. O episódio no geral. Essa cena, pô, muito. Todo o episódio final do negócio do Billy lá, sabe? Tipo, pela primeira vez eles todos juntos, sem a Eleven, sem os poderes da Eleven, sabe? Tipo, isso pra mim, cara, foi muito bom. E na quarta temporada, o clima de terror, o Vecna, sabe? Tipo aquela coisa. A quarta temporada eu gostei muito. Aquela coisa as toda. Mortes, né? As mortes. Muito doido. Então, eu acho que tudo teve seu valor. As referências aos anos 80 são perfeitas. Sim. E tipo assim, Ju, por isso que eu não acho que ela é só feita para os adolescentes, porque quem mais se conecta com isso é gente da minha idade ou um pouco abaixo, que pegou as coisas dos anos 80. Sabe? Então, não, sim, com certeza. Só que o roteiro é um roteiro de série teen. Por mais que ele seja ambientado nos anos 80, é uma série que é focada mais para adolescentes. Eu acho que começou mais assim, mas foi crescendo ela foi escalonando muito. Foi crescendo junto com os personagens. Porque no início ela não é tão terror assim. Ela, tipo, tem uma temporada coisa é mais ali. aterrorizante. Né? Aí ela vai ficando... exatamente isso. Os atores, né, vão crescendo, a gente vai vendo eles ali e tal. Então, tipo, ela vai perdendo um pouco. E assim, só deixando claro, tipo assim, não tenho problemas com os personagens mudarem, desde que isso faça sentido, né? Por exemplo, volto a falar, o Breaking Bad. A gente tava adorando o cara, né, o Heisenberg, e agora a gente já tá odiando ele, mas a gente viu acontecer, né? A gente viu o processo. Né? Eu acho que não tem como comparar Breaking Bad e Stranger Things, porque assim... são propostas diferentes. É só exemplo. Não, e mesmo de roteiro, assim, é outro nível, completamente diferente. Fala aí o que você achou do geral. Então, pra mim o que... Também acho que o início foi muito teen, mas eu acho que foi crescendo junto com a idade de todo mundo. Foi passando o tempo, todo mundo foi amadurecendo, ficando mais adulto. A série também foi ficando mais sombria, mais, né? Sim. Mais séria, assim. De problemas mais sérios e tal, não aquela coisa teen. Eu adorei. Eu não esperava, naquela época do hype todo, eu também não assisti, porque sempre que tá muito hype, eu perco a vontade, não é que não vou assistir, não, eu perco a vontade de ver. Mesma coisa que o Breaking Bad. Fiquei com vontade agora. Anos depois, né? E, nossa, me surpreendeu muito a primeira temporada, porque desde o primeiro episódio já fiquei, caramba, eu quero ver o próximo. E, assim, o meu termômetro pra pensar, eu gostei ou não da série, é quando acaba o episódio, eu quero ver o próximo, eu quero muito ver o próximo? Sim, então, caramba, valeu cada segundo que eu assisti. Pra mim, Stranger Things valeu. Mesmo tendo um monte de furo. Sim. Eu odeio essa coisa de, caramba, personagem desapareceu, não deu o final. Odeio isso. Muito. Caramba, dá um final, explica alguma coisa, mesmo que não mostra, mas fala, com essa pessoa? Cita. Isso me incomoda demais. Mas fora isso, aquela parte chata dos russos e tal,
a gente já entendeu como é que é o esquema da série. Então, dá pra passar um pano aí, porque, caramba, é assim. Então, não dá pra, de repente, não vai mudar tudo. Não, já vem sendo assim. Então, a gente já sabe que é assim. Desde então, pronto. o começo é assim. Desde o começo. Então, ok, beleza, vamos passar esse pano. Então, assim, me deu muita vontade de assistir cada episódio, sim, de ver o próximo, sim. Então, caramba, valeu cada segundo. Amei, adorei. E eu acho que a parte boa da série, ela compensa os erros, exatamente. Né, que ela tem. Os prós são muito maiores do que são os muito contras, maiores, assim. exato, Então, exato. Também acho. E também concordo muito que ver de 4 pessoas, Sim. ver de mais. Nossa, muda tudo, muda tudo. Se não tivesse. É outra experiência. Se uma de vocês não tivesse aqui, não ia ser a mesma coisa. Essa série especificamente, tem muita referência, muita coisa que um sabia informação, o outro não sabia, então. Né? Mesmo não sabia. Isso então, enriquece assim, muito a experiência. Muito. Às vezes muito. tem uma teoria que não tinha pensado, aí vai complementando. Nossa, é outra e não experiência. É só na questão das referências, da teoria, é tipo assim, é o sentimento mesmo. Tipo assim, você vê a outra pessoa tão emocionada, né? E assim, pô, que legal e tal. É isso. E o que você falou sobre a profundidade, eu concordo também. Mas eu acho que cada pessoa é tocada num lugar diferente. Claro. Então, assim, cada um vai ter uma percepção diferente. Eu acho que isso é que é o bom também. Que e se identifica, muito. né? Tipo, você se identifica, eu não me identifico, pois é. vice-versa. E aí você vendo a pessoa se identificando, empolga muito a gente, sabe? Tipo assim, pô, que legal, né? Então, que eu perdi daqui que, tipo, tocou tanto a Ju, né? Ou então, assim, a gente compartilhar isso, cara, é muito foda. É muito legal. E nossa, também muito com legal. vocês, né? Porque a gente tá aqui, mas vocês comentam aí. Então, a gente vê também o que vocês estão achando, sentindo. Isso faz total diferença. Aconteceu forte comigo, assim, porque se eu me irritar, eu largo. Se eu estivesse vendo sozinha, eu teria parado na 3ª temporada. E não teria visto a 4ª, que eu adorei. Entendeu? E assim, eu ia ficar muito chateada depois se eu visse em algum outro momento e falar, pô, eu perdi isso. Sabe? Que droga. Né? Porque a 4ª temporada eu gostei muito também. E as primeiras, né? Que eles são pequenininhos. Nossa, incrível. Eu achei bem legal também aqui no final. Eles ficarem mostrando essas cenas anteriores, né? Tipo, pra gente relembrar, assim, quanto foi mágico. Esse finalzíssimo de tudo aqui, com esses desenhos, achei legal colocar essas cenas icônicas. Vamos terminar com 2 coisas aqui. Achei também. Primeiro, eu queria que cada um de vocês citasse uma coisa específica da série que vocês gostam muito. Tá? Eu posso começar. Por favor, que agora eu vou ter que pensar. Eu também. Assim, tenta vir do coração, porque o meu vem assim, do coração. Rodrigo, o que foi pra você a melhor coisa de Stranger Things? Ou uma das melhores, pelo menos, tá? Cara, pra mim, o negócio de Will ser gay é perfeito, assim. Perfeito, porque retratou um negócio que era anos 80, foi um plot que foi, isso aqui pra mim é a melhor coisa, que foi introduzido aos pouquinhos e que fez a gente ficar desconfiando, assim, será que é? Se perguntando, será? Mas quando falou que não gosto de meninas, não sei o quê, mas assim, né, não tinha a ver com isso ainda. Foi quando o Mike começou a namorar e tal. E, cara, e no final, daí da 4ª temporada pro fim, assim, isso foi ganhando uma importância muito grande, porque fez o Will ter os poderes, assim. Não fez ele ter os poderes, mas fez ele ter a consciência disso, sabe? E esse negócio da aceitação dele próprio, se entender, sabe? E com isso ser poderoso, porque no fundo, assim, como é que a gente se sente poderoso? É quando a gente mesmo. Quando a gente entende que a gente faz parte do mundo e a gente tem nosso lugar. A gente não é menor do que o outro, porque o outro é melhor naquilo, não sei o quê. Um é hétero, o outro é gay, ou sei lá, um fez sucesso e o outro não. Enfim, sabe? E isso fez eles também ajudar a derrotar o Vecna. É isso, pra mim é isso. Eu achei, assim, eu ia falar parecido com isso. Que na verdade essa questão dele ser gay e do medo dele foi o principal, assim, que era a criptonita maior, assim, que o Vecna tinha contra ele, que era o medo dele de, caramba, se eu contar, eu vou perder todo mundo e tal, de ficar sozinho. Era exatamente esse medo, que era o principal de tudo, assim, que fazia ele não acessar os poderes e não ser forte e no final todo mundo aceitar e caramba, agora nada mais me para, agora eu posso ser eu mesmo, não tenho medo de perder ninguém, que as pessoas me amam e sendo eu, as pessoas me amam sendo eu mesmo e
E foi bom mostrar ele no finzinho. Adorei. Na finalização sim, adorei. Ah, sim. Eu tava esperando isso desde sempre. Mas você ia falar sobre isso também? Mas eu ia falar exatamente isso. Legal. Ju. Ixi. É porque eu ainda não pensei. Eu vou então. Vai lá. Olha, uma coisa assim, o roteiro me incomodou, né? Mas uma coisa que eu achei que foi um acerto muito grande, assim, é mérito pro roteiro, o meu sentimento final em relação a tudo é a amizade. A amizade, assim, porque mostra a amizade deles desde o início, né? A Eleven se tornando uma amiga e a amizade sendo o papel central, tanto que amigos não mentem, né, e tal. E aí, isso aí foi muito coerente, do começo ao fim, né? A amizade foi algo que permeou a série o tempo todo, né? Quando o Vecna fala, os seus amigos vão morrer, né? Vão perder e tal. Quando o Will é aceito, e aí, você não vai perder a gente. Quando o Mike fala, amigos não, melhores amigos. Quando eles falam lá no telhado, vamos nos encontrar uma vez por mês, não sei o que e tal. Então, tipo assim, eu acho que essa centralidade do sentimento de que a amizade é algo que realmente é necessário, que salva esse mundo catastrófico. A amizade da Kali com a El, né, e tal, assim, eu acho que isso aí é algo que eu gosto muito. E foi muito série. bom. Foi muito bom ver que a Max tava chorando bastante nesse finzinho, porque elas duas se tornaram muito amigas, né? E aquela cena do shopping, né? Foi maravilhosa. A cena do shopping, a cena em que a Eleven, a Max chega a morrer, né? E a Eleven vai lá e faz, ela que salva, né? Salva ela, né? A amizade das duas. Eu tô aqui com você e tal. Massa. Eu acho que isso aí, e assim, nos dias de hoje, né? Que a gente ouve falar tanta coisa, né? Tipo, o ser humano é falso, né? Aquela coisa assim. Eu acho que no final, a amizade é o sentimento mais importante que o ser humano pode ter. Porque, assim, você precisa ser amigo dos seus familiares, né? Dos seus pais, dos seus filhos, dos seus colegas de trabalho, de todo mundo. E, assim, você vê que é a união e a amizade deles que faz tudo acontecer, né? No final. Isso eu gosto muito. E outra coisa em relação a isso também que eu achei legal é que mostrou, não é aquela coisa de somos melhores amigos do início ao fim. Não, tem essas oscilações. Tem seus altos e baixos. Como acontece na vida real, né? Você se afasta, volta, não sei o quê, mas nunca morre, né? Tá sempre ali. Tá sempre ali. Uma das cenas que eu mais gosto da série toda, eu não sei em qual temporada que ela tá, mas que eu mais gosto é justamente uma cena que mostra a profundidade e essa questão da amizade. É quando o Dustin e o Steve estão no carro, que aí o Steve faz uma brincadeira com o Dustin, aí o Dustin fala, isso não. É tão simples, e aí o Steve fala, tipo assim, eu fui longe demais, né? Desculpa, não, beleza e tal. Cara, isso é tão... Acho que é na segunda isso. Não lembro em qual que é, mas isso é tão assim, é tão simples, mas, cara... Se as pessoas fizessem mais isso, o mundo ia ser muito mais fácil. Ju, quer falar? Bom, o meu, eu tava indo pra esse mesmo caminho, era a única coisa que eu também tava conseguindo pensar. Tipo assim, eu acho que... Não sei, talvez a minha temporada preferida seja a primeira ali, porque, cara, aquele início ali, tipo... É mágico, é mágico. De acontecer, tipo assim, eles jogando D&D, eles... achando a Eleven. Sim. E o Mike, tipo assim, o Mike naquela época, a forma como ele cuida da Eleven, como ele cuida do Will, que tá ali, tipo, o tempo inteiro. Acho que do Dustin também, porque ele pula, lembra que ele pula no penhasco? Foi ele que pulou. Foi. E a Eleven que cara, isso era tipo assim, pra mim é inacreditável. Então eu acho que vai muito pra isso mesmo, da amizade. Tipo, é muito lindo ver a relação deles e justamente isso, como a Claudinha falou, que tipo, oscila, não é o tempo todo. Então, tipo, o Steve, a gente começou odiando ele. Aí depois, ele fica amigo do Dustin. Tipo, melhores amigos. Aí a Max chegou assim, toda friazona e tal. Aí a Eleven odiava a Max. Aí depois elas também. O Mike também não gostava, lembra? Pois é, o Mike também não. Então, tipo, tudo vai ser. Assim, eu acho muito foda isso. Essa mensagem é muito boa mesmo. E no final, um dá a vida pelo outro. E outra coisa, a vida é assim. Mesmo com nossos amigos, né? Tem momentos que, tipo, não quer falar com a pessoa. Sabe? Tem e aí, no outro momento, socar a pessoa. E na outra hora, você tá ali chorando abraçado com ela, sabe? Contando, inclusive, coisas... até o afastamento do Will e do Mike. Sim. Que faz todo sentido. Eu lembro a época que a gente
gente ficou também com raiva do Lucas, que ele tava todo chatão com a Eleven. Tava sendo chato com a Eleven. Muito massa. A cena que o Dustin e o Steven se bateram lá, sabe? Assim, nossa, eu fiquei chateada com aquela cena. Eu fiquei também. bem chateada com aquela bem cena. mal também. Só que aí depois veio aquela outra cena que é a que achei você... lindo. Ju, eu lembrei muito de você quando eu tava vendo. Que é a cena que ele tá chorando pra caramba e aí eles estão abraçados. Lembra que a gente viu no trailer, né? Alguma coisa assim. Foi. E a gente... Você morreu, eu morro. Cara, aquela ali foi muito linda. Foda, muito eu linda. achei muito chorei foda. pra caramba assistindo sozinha. E outra também, o fato do Dustin estar ali defendendo o Ed o tempo inteiro e tal. Que também é da amizade. Também. Então, tipo. Ele foi acho fiel ali, E né? naquela cena o Steve depois fala pra ele, né? O Ed salvou você, sim. Foi. E tal. É muito bonito, muito Beleza, bonito. gente, precisamos terminar o vídeo. Já deve estar com 3 horas de vídeo, sei lá. Pra terminar, vamos lá. Sinceridade total, beleza? Claro. Stranger Things. Pega top 20 pra vocês. Tá, pega até top 10. Ok, top 10? Top 10. Pra mim, Total. Pega. Top 5. Não. É porque, na real, eu nem sei quais são meus tops, mas... Top 3. Top 3. Não, 3 aí eu acho Tá que bom. Eu Beleza. quero fazer uma pergunta. Gente, Stranger Things acabou? Não. Acho que não. Stranger Things, sim. Coisas sobre ela, não. Você tá falando sim, universo? O universo. Vai ter mais coisa, galera. Ixi, mas eles já falaram. Stranger Things vai ser explorado até o último centavo? Vai. Nós queremos ver? Sim. Sim. Bom, eu vou ver, de qualquer Sim, jeito. beleza. Com vocês ou não, vou ver. Beleza? Então é isso, aí, galera. galera. Valeu demais. A gente ficou muito feliz com a presença de vocês, com conhecer muitos de vocês. Apoiadores, Patreon, apoia essa área de membros. Isso é muito bom. Se não fosse vocês, assim, não teria condições de fazer isso, sacou? Então eu agradeço demais, demais mesmo. Beleza? muito bom. A gente se vê numa próxima. Tchau.